Bem-vindos todos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Olá a todos, Shalom! Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é uma honra poder voltar aqui novamente no nosso projeto. Bom, estaremos dando continuidade às aulas anteriores. Falamos sobre os 248 órgãos no nosso corpo, os 365 tendões, as 365 mitzvot proibitivas, lotacê. Nessas aulas foi falado sobre as mitzvot para cada órgão do nosso corpo. Bom, eu creio que faltou algo também para darmos continuidade. Bom, eu sei que faltou algo, e é por isso que eu estarei todos os dias da semana trazendo um órgão e o tikkun, a correção para cada órgão, com o verso da Torá, com uma tefilá. Essas próximas aulas eu chamo de o tikkun espiritual dos órgãos do corpo. Foi falado anteriormente que o corpo humano é uma Torá viva. Bom, vamos começando então pelo primeiro órgão do nosso corpo, que é o cérebro, chamado de moar. O cérebro em hebraico tem a gemátria de 54, que no final temos o 9. O cérebro corresponde a Sefirá de Chokhmah, e a sua função espiritual é o centro da consciência, sabedoria e percepção divina. O Passuk da Torá, que está conectado para a correção do cérebro, é o Gênesis 1:13. Haja luz. Vehi or, haja luz. Essa palavra é o tikkun para a correção do cérebro. Eu estarei trazendo o tikkun para cada órgão do nosso corpo. Cada reza, cada verso da Torá para cada órgão do nosso corpo. Você poderá então usufruir, você poderá então acompanhar o áudio da reza para que você possa estar corrigindo cada órgão do seu corpo. Começando pelo cérebro, aonde será ativado a luz Or, aonde você receberá essa luz que emana de Keter, através desse Passuk. Gênesis 1:3. Vehi Or, haja luz, na expansão cerebral. O próximo órgão estaremos falando sobre o coração, Lev. Eu estarei trazendo toda a situação que está ancorada com esse órgão do nosso corpo, o coração, e o significado e a reza para o coração, o tikkun, o Passuk da Torá, que está conectado com este órgão chamado de coração. O próximo órgão são os pulmões, chamado de Reiot, que tem a gematria de 617. E qual é a sefirot que ele está conectado? Qual a reza para correção dos pulmões? O próximo é o fígado, chamado de Kaved, que tem a gematria de 26. Estaremos aprofundando porque o fígado tem o tetagrama, o número 26. E qual é a sefirot que o fígado está conectado? Qual a reza para a correção deste órgão? Em breve, nas próximas aulas, estarei trazendo tudo, cada passuk, cada terrilim, cada reza para o tikkun de cada órgão. E eu faço essa advertência para cada um de vocês. Compartilhem essa aula. Ajudem os nossos vídeos a ser compartilhados em outras plataformas para as pessoas que necessitam. O próximo são os rins. Chamado de Kelayot, que tem a gemátria de 496, com a sefirot que está conectada a este órgão do nosso corpo. Estarei trazendo a reza, a correção para este órgão. O próximo são os olhos, chamado de Einaim, tem a gematria de 180, tem a sua sefirá conectada aos olhos. E eu quero trazer a problemática dos olhos, a situação dos olhos, o que os olhos atraem para o corpo do homem, e a retificação,
a correção para os olhos. Então, eu peço para que você compartilhe essa aula. Dê o seu like, faça o seu comentário. Estaremos falando também sobre os ouvidos, chamado de Ozanaim, também a sua gematria, a correção para os ouvidos, o passuk específico para ser pronunciado para o ouvido, e o tikkun, a tefilá, para a correção deste órgão. O próximo é a boca, chamado de P, que tem a gemátria de 85. Estarei trazendo sobre a sefirot conectada à boca, o passuk específico, e o tikkun, a tefilá, para a correção da boca. O próximo item é a língua, chamado de Lashon, que tem a gemátria de 386. Estaremos trazendo a sua função espiritual dentro desse grau físico. Também o passuk específico para o tikkun da língua. Os ossos é o próximo. Atzamut é o nome para os ossos. E a sua gemátria é 606. E a sua função espiritual, o passuk específico. E a reza que se conecta para a correção dos ossos. O próximo é o sangue, Dan, que tem a gemátria de 44, a sua função. O passuk específico, a reza para a correção das células no sangue. A pele, chamado de Or, a gemátria é 276, que é a vestimenta da alma. O passuk específico para a correção. Bom, eu estarei trazendo também uma tefilá geral para o tikkun, para todo o corpo, em hebraico, para que você pronuncie todas essas rezas que estará nesses vídeos, nessas aulas, todas as rezas para que seja corrigido cada órgão do seu corpo. Mas o cérebro, Moar, na Kabbalah, significa o trono da consciência do divino no ser humano. O cérebro em hebraico, Moar, é um dos conceitos mais profundos da Kabbalah. Ele representa o centro, a percepção espiritual, a inteligência divina, a recepção da luz superior. Na linguagem do sagrado Zohar, do Eitz Haim e também do Balatânia, ele é chamado de os Morim, Morim de Katinut e Morim Gadol. São os estados de consciência superior que descem ao homem e organizam toda a sua vida interior. Moar, o cérebro, em hebraico, tem a gemátria de 54. Reduzindo, temos 9, que é a correspondência principal para Chokhmah. Este é o significado para os estados mentais. Morim, Gadol e Morim de Katinut, de Chokhmah, Binah e Da'at. A estrutura da palavra Moar em hebraico é Men, Vav e Het. 40, 6 e 8, total 54. A gemátria 54 significa o segredo da consciência, pois 6 corresponde a 6 sefirot emocionais, de Hesed até o Esod, e 9 corresponde ao Esod, que é a integração com a fundação da criação, e também corresponde à parte genital do homem. O cérebro é o mecanismo que governa e harmoniza as emoções, assim como Chokhmah irradia para todas as demais sefirot. Morim são as luzes intelectuais. Na Kabbalah, Morim significa as luzes intelectuais superiores. Chokhmah significa o lampejo inicial da própria sabedoria. Binah é a elaboração, a expansão do conceito. Da'at é a internalização e a conexão existencial. Sem Morim, a pessoa opera apenas por impulsos emocionais. Com Morim, torna-se um receptáculo consciente da própria vontade divina. Bom, a pergunta é: quantas pessoas que você conhece que não têm esta conexão existencial, que agem pelos impulsos emocionais? Estas pessoas não adquiriram este Morim Gadol, este nível de consciência elevado. A Kabbalah vê o cérebro como o trono da própria Neshama. Tem um passuk, um verso que diz: Vaipar be apav nishmat
Haim, e soprou com suas narinas o fôlego de vida. Bereshit 2:7. Segundo Targum, o homem tornou-se Ruach, ou sendo um espírito capaz de pensar por si próprio, através da fala. O cérebro, então, torna-se o principal instrumento desta consciência. A Kabbalah, ela separa o cérebro e as três almas. A tradição oral afirma que a Nefesh, ela é a força vital. O Ruach é emoções e fala, e a Neshama, o intelecto, a percepção espiritual. A Neshama se manifesta especialmente por meio dos Morim, do cérebro. Mas existe um grande número de pessoas que o seu cérebro foi atrofiado. Existem pessoas que agem por impulsos emocionais. Estes, diz a Torá oral, que estes estão atrofiados. Existe uma leitura mística para isto. No plano médico, científico, a atrofia cerebral é a perda progressiva de neurônios, e este então perde as conexões. No plano simbólico, isso pode também representar a diminuição dos morim, a diminuição do cérebro pequeno, atrofiado, obscurecimento da percepção, retração da própria consciência e o enfraquecimento da capacidade de integrar a luz espiritual. Na linguagem da Kabbalah, isso pode ser descrito como um estado de Katnut Hamorim, que é uma consciência reduzida. E aí, você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que hoje têm essa consciência reduzida? Um cérebro atrofiado, que não consegue ver absolutamente nada a não ser dentro de si próprio. Você conhece essas pessoas que só conseguem observar o que está diante dele? Essas pessoas que foram atrofiadas através do tempo, através da idolatria, da arrogância, do ego, das vaidades, o cérebro atrofiou. Conhece alguém assim? Conhece alguém que esteve em momentos da sua vida em níveis elevados de consciência e perderam essa consciência? Hoje desceram a níveis inferiores. Hoje são incapazes de ter o entendimento, a percepção espiritual. Estes foram atrofiados. Cérebros atrofiados, perda da luz, obscurecimento, cérebro pequeno. Ao contraste disso temos Gadlut Hamorim, que é a consciência expandida. Ou seja, quanto mais você busca luz, mais luz você recebe e o cérebro não atrofia. A pessoa busca por conhecimento e sabedoria. Isto evita que o seu cérebro chegue ao atrofiamento. Pessoas que param no mesmo estágio, não avançam, vivem segregados dentro de uma sala fechada com a sua própria consciência egoísta e arrogante. Estes foram atrofiados. Veja no caso de muitos ateus. Tente falar você com um ateu ou com alguém que estudou vários tipos de religiões, que chegaram a uma conclusão inferior do que deveria conhecer. Você deve estudar, sim, todas as religiões e os seus conceitos e culturas. Se isso for de valor, se for uma perca de tempo, não perca o seu tempo. Mas se for para trazer conhecimento para você e sabedoria, estude. Mas cuidado com o atrofiamento do cérebro. Quantas e quantas pessoas que eu tenho visto que têm se perdido por causa do atrofiamento do cérebro. A falta de luz, de sabedoria, de Da'at, fez com que esses cérebros se juntassem, fechassem e se tornassem pequenos. A morte cerebral e o seu significado místico. Na medicina, a morte cerebral corresponde à cessação irreversível de toda atividade encefálica. Simbolicamente, representa a retirada dos morim, a sensação da interface da consciência, o desligamento principal
do receptor da Neshama. Isto é para aqueles que não tratam do atrofiamento. O próximo passo para esse cérebro atrofiado é a morte cerebral. O corpo pode manter as suas funções biológicas por um suporte artificial, mas a estrutura da consciência que coordena as percepções e a resposta do corpo já não estão mais presentes. Esta é a morte cerebral. O próximo passo para a morte cerebral é chamada de Istalhut Hamorim, significa a retirada das luzes intelectuais, quando cessa a consciência do homem. As luzes se retiram do cérebro. Esse conceito descreve momentos em que a consciência superior ela se afasta temporariamente ou definitivamente. Na morte ocorre a separação entre a alma e seus instrumentos corporais. Falamos sobre a consciência elevada superior e a consciência inferior. E o que leva à morte cerebral, o atrofiamento cerebral, a falta de luz, a falta de conexão com o mundo espiritual, a falta da busca da luz, leva à morte cerebral, leva o atrofiamento cerebral. Como corrigirmos para que o nosso cérebro não seja atrofiado? Para que nós não tenhamos uma morte cerebral? O cessamento da luz. Para que cesse a luz que irradia dentro do nosso cérebro. Esse fluxo divino que irradia o nosso Morim de Katinut e Morim Gadol. Para que não cesse tudo isso, devemos utilizar as letras Vehi Or, haja luz. Gênesis 1 e 3. A reza para o cérebro. Ribono Sheolam, Raer et Mohi, Beor, Chokhmah a terra. Que Hashem conduza cada um de vocês para a luz. O próximo órgão estaremos falando sobre o coração, Lev, e os 32 caminhos da sabedoria. Convido você para estar assistindo a próxima aula. Chame mais pessoas para assistir, compartilhe essas aulas, dê o seu like, faz o seu comentário. E muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Obrigado, Shalom, aguardo todos vocês na próxima aula. Tudo de bom, Lehitraot.